Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todos que estão acompanhando aqui a nossa live. Fazia um tempo que a gente iniciou o período de pandemia com uma série de debates super qualificados. A gente discutiu muito a questão da saúde integral, a questão da justiça social, da ecologia. A gente conversou com o Padre Wilson alguns domingos, né, fazendo um balanço ali logo no começo. A gente agora deu uma baixada na intensidade dos nossos debates planejados e programados pelo mandato, né? E isso foi proposital, porque a gente começou a perceber que estava muita informação nas redes, até muito barulho do ponto de vista que a gente não estava conseguindo nem se acompanhar. Então a gente deu uma baixada, a gente agora está programando no máximo uma por semana, e a nossa dessa semana a gente programou para fazer sobre as economias, né? Então, quero dizer que esse debate lá no mandato, ele tem uma pessoa super importante que faz esse debate, que é a Carlinha, né? A Carla, ela é economista, mas é cientista social também e acompanha todo o movimento da economia solidária no mandato. Ela também discute outras visões, né, especialmente uma visão decolonial, né, que a gente justamente pensou para esse momento. Infelizmente não conseguimos, vou explicar para vocês, mas esse debate é um debate que tem uma pessoa super competente no mandato que vem trazendo. Então, para nós, enquanto mandato, é um lugar de escuta, que nós estamos aqui fazendo uma escuta ativa. A gente vem elaborando algumas questões, a gente está muito próximo da economia solidária. Na Câmara a gente aprovou a alteração da lei municipal de política de economia solidária no município de Florianópolis. A gente teve uma inovação muito importante nessa aprovação, que foi a criação de um selo para os empreendimentos de economia solidária para Florianópolis, que precisa ser implementado pelo Poder Executivo, através do Conselho Municipal de Economia Solidária, e a gente tem acreditando muito nas outras economias, né? A gente que vem do campo da ecologia, sente falta. Eu e o Padre Wilson, a gente participou esses dias de um debate super qualificado com a Maricato, né, trazendo um pouco da dívida pública, das bases e da estrutura que causam essas grandes injustiças sociais, econômicas e financeiras no Brasil, né, e a gente vem discutindo algumas dessas questões. Mas hoje a gente quer, a partir do que está colocado, né, do modelo e do projeto econômico, financeiro, e mais do que isso, que é o capitalismo, ele transcende essas questões e ele influencia diretamente na nossa relação com a natureza, com as relações sociais e assim por diante. A gente quer trazer uma perspectiva de outras economias e que a gente consiga, sim, pensar que um conjunto dessas economias consiga superar o capitalismo, né? E a gente, a partir disso, também consiga superar esses N limites colocados por esse sistema. Então, esse é o centro desse debate de hoje. E para isso, a gente convidou a Fabiana, né? E a gente quer agradecer aqui todos que foram contactados e que vieram, né? A Fabiana, ela vai falar um pouco sobre a economia solidária. O professor Daniel da Silva, que é um grande parceiro, que vai estar aí falando da economia civil e todo esse trabalho que ele vem construindo há muitos anos. O Pablo Vidales, que vem trazer um pouco sobre o debate da economia fraterna, né? E o Padre Wilson Gro, que vem trazer a perspectiva da economia de Francisco e Clara, né? Que vem trazendo esse debate mundial, especialmente com a juventude. A gente também tinha convidados aqui, tinha também feito a convite para Querechu, né, que é uma liderança indígena Guarani. Infelizmente, a Querechu, ela não está com condições nem de sair de casa, ela está no isolamento social e pedindo, suplicando para que os parentes indígenas e não indígenas cuidem muito, né, porque tem dado esses problemas. E também o último vendaval acabou trazendo problemas enormes, inclusive de transmissão de telefone lá. Então, infelizmente, a gente não conseguiu estar com ela aqui, mas estava previsto, que era a nossa grande expectativa, né, a visão dos povos tradicionais, né. Então, o Padre Wilson já anunciou aqui para nós que ele vai ter que sair às 4, portanto, a gente vai começar com ele, falando um pouco da economia de Francisco e Clara. Quero agradecer mais uma vez a todos que estão acompanhando, todos que estão aqui na sala para fazer essa discussão. E quero pedir que quem está acompanhando agora no Facebook, que eu não estou conseguindo ver, mas
que compartilhe essa live nos seus WhatsApp, que compartilhe diretamente no seu Facebook, para a gente ampliar o acesso, né, e o quanto que a gente pode também trazer pessoas para fazer essa discussão com a gente. Obrigado a todos. Passo a palavra para o Padre Wilson, que cada um vai ter entre 10 e 15 minutos para apresentar um pouco da sua perspectiva. Então, boa tarde. Quero agradecer ao Marquito por este convite. Quero agradecer o Daniel, que a gente se conheceu nos anos 80, o Pablo e a Fabiana, não? E eu gostaria de iniciar conversando nessa tarde um pouco de que nós vivenciamos, que é óbvio para todos nós, essa crise sanitária, essa crise econômica e essa crise política, e nós vivenciamos no nosso estado, aqui no sul do Brasil, essa crise do ciclone também, né? Queria iniciar porque nós, no dia da crise do ciclone, que deu o ciclone, estávamos aqui no Morro, o Marquito estava com a gente também, nós recebemos uma média de 10 mil toneladas de alimento, 10 mil quilos do que veio do campo. E o que veio do campo? Veio dos assentamentos do Movimento Sem Terra, aonde já é uma produção agroecológica. E uma comida riquíssima que veio para a cidade, do ponto de vista de um ponte de solidariedade. E o ciclone, o assentamento que veio era de Garuva, um dos assentamentos, né, com um caminhão cheio de alimentos, e que deu mais ou menos uma média, creio eu, de 600 cestas básicas que foram passadas para várias formas de organização a partir do Monte Serra, e o ciclone devastou toda a área coletiva do assentamento de Garuva, tudo que de estrutura coletiva, das lonas. Então, é o nosso apelo, dentro da nossa visão franciscana, da gente poder ajudar a reconstruir este assentamento. Nós mandamos hoje para lá uma bobina, mandamos não, eles compram a bobina de plástico e nós pagamos, cada bobina de plástico, ela está em torno de R$ 2.016, e a nossa contribuição hoje para o Movimento Sem Terra, para que esta ocupação vá para frente, enquanto Instituto IVG, nós entramos com uma bobina. Então, eu queria fazer um pouco este apelo, porque eles precisam, não, Marquito, de 40 bobinas para dar conta, me parece. São um grupo de 12 famílias, em que tudo é coletivo, tomam café da manhã, almoço ao meio-dia, a janta da noite, café da tarde, e toda a estrutura de organização é, sem dúvida, a estrutura do que nós sonhamos na compreensão do verdadeiro caminho da reforma agrária, que é essa reforma que também foi lançada agora emergencialmente, a partir do Movimento Sem Terra, né, que é um outro jeito de pensar a casa comum, de pensar a terra, no seu processo produtivo, no seu processo de consumo, e numa nova forma econômica das relações. E a nossa alegria, hoje conversava com o Santinho, ontem também, porque a sua filha pegou Covid, está, graças a Deus, saindo desse Covid em Blumenau, né? Estávamos muito preocupados com essa situação, e o Santinho é um grande sonhador, como nós, na cidade, e trabalhamos já junto há 30 anos. Então, fica aqui o meu apelo para quem está nos ouvindo, e aí as pontas de referência para quem quer ajudar nesse momento a reconstruir esse processo junto e apoiá-los nesse plano emergencial também, agora do ciclone. Poderia talvez se ligar diretamente ligar-se diretamente ao Marquito e a mim, mas também poderia ser pelo Marquito. Nós depois podemos passar a conta, e a conta da cooperativa, né, o número, e a partir dessa conta a gente pode fazer essa campanha. Eu penso que a solidariedade nasce dessa capacidade nossa de uma profunda sensibilidade e compaixão, que não é uma visão assistencialista, né, mas uma visão realmente de sonharmos e podermos já pensar como se articular dentro dessa economia alternativa. E aí eu partiria dizendo de que talvez a nossa grande insistência, o nosso grande trabalho e o nosso grande sonho é trabalhar nas brechas, né? Porque se nós vamos olhar o capitalismo como o capitalismo é importante, a nossa consciência estrutural, nossa consciência desse processo do capitalismo, mas é importante
que a gente atue de forma articulada em rede, atuando nas brechas e construindo nessas brechas as pequenas oportunidades que se articulam e que podem gerar, a partir disso, uma rede micro-macro do ponto de vista de saída para o sistema econômico. Na linha do Papa Francisco, o Papa Francisco escreveu um documento que se chama Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, que é esse documento aqui, e nesse documento ele propõe uma nova visão a partir, é um documento construído ecumenicamente, né? É um documento construído com tantas mãos, com tantos continentes, com tantas experiências, um documento importantíssimo hoje em dia do ponto de vista de entendimento um pouco por linhas que a gente poderia pensar. E aí a proposta que o Papa faz, a partir de novembro desse ano, 2.000 economistas menos de 30 anos de idade se encontrarão em Assis, com 12 eixos temáticos, para começar a discutir a questão de implementação de novas formas da questão econômica. Eu colocaria a questão de um pequeno texto do Papa para iniciar a minha colocação. O Papa diz: o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O Criador não nos abandona, nunca recua no seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. Então, ele nos encoraja, segundo o Papa, ele diz: encorajo vocês na construção de pensar esta casa comum. E desde já manifesto o meu desejo de juntos buscarmos formas, através dos setores da atividade humana, e de garantir a proteção da casa comum com uma perspectiva da partilha. E aí ele diz que essa luta deve ter um vigor frente à questão dramática das consequências da degradação ambiental na vida dos mais pobres do mundo. Os jovens exigem de nós uma mudança. E ele diz: é necessário interrogar-se continuamente diante dessa perspectiva e dessa dimensão da crise ambiental e no sofrimento dos excluídos. Então, na verdade, o Papa diz que duas grandes dimensões de sofrimento nessa casa comum são os empobrecidos, fruto desse sistema idólatra, desse sistema econômico nefasto, de concentração, desse sistema extremamente especulativo, e aqui nós vimos agora a crise econômica mundial, mas a crise econômica e política no Brasil, aonde o sistema financeiro é salvo dos bancos, né? Em detrimento à classe trabalhadora, em detrimento às questões, diria assim, do ponto de vista do sofrimento humano da população. Como nunca a desigualdade social está aí escancarada, não? Como nunca a naturalização dessa desigualdade social é que tem de ser levada em conta. Então, o Papa diz: dentro dessa casa comum, quem mais sofre são os empobrecidos. E dentro dos empobrecidos, na casa comum, a raiz desse processo também, ele diz, é a Mãe Terra, né? E a Mãe Terra é aquela que mais sofre pela dimensão de irracionalidade do tal desenvolvimento construído historicamente e um desenvolvimento danoso que destrói. Basta ver a questão ambiental no sistema, na casa comum hoje em dia, o que ela significa. Por dentro disso, então, o Papa propõe uma economia que possa partir com eixos e que a gente possa reinventar essa economia de Clara e Francisco. Por que usamos de Clara e Francisco? Porque, na verdade, a origem de São Francisco de Assis traz uma raiz de olhar em relação a uma vida, um modo, um estilo de vida, né? Essa economia que Francisco propõe é que devemos mudar o estilo de vida. E aí eu penso que dentro dessa pandemia hoje, não tem como passar por dentro dela e não assumirmos um comprometimento com o mundo empobrecido.
E dentro deste mundo empobrecido, talvez o grande valor que a gente observa e que tem é o valor de uma grande potencialidade que os pobres têm. Os pobres têm um capital social, uma potencialidade, uma expertise, uma sabedoria que é necessário fazer nesse primeiro movimento, sempre um movimento de escuta desta realidade. Todo o nosso trabalho nesses 40 anos na periferia, o primeiro grande passo é uma escuta para esses territórios e, a partir da escuta, poder trabalhar as saídas criativamente, né? E nas saídas criativamente eu aponto um caminho que nós estamos elaborando, que queremos que, perpassando por dentro dessa pandemia, a gente consiga trabalhar essa questão econômica aliada a essa discussão da processo ambiental, em que, no primeiro movimento da pandemia, a gente entrou com um fundo que chamamos Fundo de Coronavírus, e que era salvar as famílias, porque trabalhamos com 6 mil meninos, meninas de 6 anos até a universidade, os nossos projetos na rede da Grande Florianópolis, e as famílias, o que deveríamos fazer? Socorremos imediatamente, que foi a tentativa de dizer, tem de prover comida na mesa de quem realmente come nos nossos projetos e não tem mais aonde comer depois. Então, no primeiro movimento, a gente começou a comprar as cestas nos supermercados, fazendo um acordo e todo esse processo. No segundo movimento, a gente começou a pensar como potencializar, diante da crise, os pequenos mercados dentro dos territórios. E aí, junto com o ICOM, a gente está trabalhando o que chamamos de moeda social. Então, os mercadinhos são todos quantificados, as famílias recebem uma moeda social e elas podem ir no mercado ali, e que é uma forma de desenvolver territorialmente o território e não deixar morrer nesta crise dentro do território. Então, a tentativa é como é que esse trabalho agora nosso de moeda social possa crescer numa perspectiva de desenvolver o território, né? E, ao mesmo tempo, potencializar o território em outras questões que a gente poderia futuramente ir gerando esta moeda social dentro da visão da economia criativa. Este é um viés que agora estamos construindo. Estamos construindo todo um debate sobre a economia criativa a partir também do mundo das mulheres e da juventude, né? Passo a passo aqui no Monte Serrat, construímos essa nova praça, que era a caixa d'água ali abandonada, e ela está se desenvolvendo dentro já desse trabalho de economia criativa, com processos de artesanato, gastronomia, por aí afora. Então, são espaços para ir fechando um pouco na minha perspectiva. E outro trabalho que nós estamos fazendo com as nossas organizações, estamos desenvolvendo, pensando a cidade de Florianópolis, porque temos de pensar a cidade no seu contexto, mas trazer atores para discutir o empobrecimento e a questão ambiental da cidade, que é a questão que estamos desenvolvendo agora, futuramente, a construção dos centros tecnológicos, com as empresas de tecnologia. Florianópolis é um grande campo das empresas de tecnologia, mas não tem mão de obra qualificada. E a juventude das periferias pode ser uma grande mão de obra qualificada do ponto de vista de ser inserida também em perspectivas de saída. Então, nós vamos construir o primeiro centro aqui no Monte Serrat próximo ano, estamos buscando financiamento, e esses centros serão articulados no conjunto tecnologia, gastronomia e meio ambiente. E aí a gente quer trazer um conceito de discussão do documento do Papa Francisco, que é sobre a ecologia integral. Como é que a gente integra essa vida onde o Papa diz tudo está subordinado, coordenado, interdependência, e como formar a juventude com esse novo estilo de vida, mas dando a ela um potencial futuro. Esse é um caminho que estamos descortinando já, né? E um terceiro caminho, eu diria que é o caminho que a gente está trabalhando com o Marquito, porque diante desta crise econômica e crise política e crise da saúde sanitária, é a questão da fome, e a questão do desemprego, né?
E aí a gente está discutindo que é necessário discutir uma política de segurança alimentar. E aí eu acho que segurança alimentar a gente já vem discutindo assim, tem de fazer pequenos ensaios. Então, estamos articulando junto ao Marquito a questão dos restaurantes, que é toda uma discussão, a questão de banco de alimento, a questão de, né? O Papa Francisco diz que o problema é que tem comida para todo mundo, e é verdade, tem comida para todo mundo. A questão é a concentração. E como é que a gente vai trabalhar um outro sistema que possa ser um sistema de produção e de consumo que não seja um sistema até então concentrador, aonde privilegia um determinado grupo no mundo em detrimento de bilhões de pessoas que no dia a dia não comem, né? Eu penso que essa pandemia, e aí eu fecho a minha fala, acho que uma grande exigência dela é a economia, como pensar uma sustentabilidade que leva em consideração ao processo do planeta e a casa comum, e o Papa diz que a questão, a mudança de estilo de vida, e trazer no conjunto do processo, não dá mais de não olhar o mundo empobrecido, não dá mais de não olhar a questão dessa profunda desigualdade social que está naturalizada dentro desse sistema, né? E não dá mais de passar largo em relação à crise ambiental. Então, pensar formas, estilos, modos, dentro desse caminho requer, né? E aí requer, sem dúvida, porque nós não estamos desanimados diante da pandemia e diante do vírus, coisa nenhuma, mas estamos aprendendo a refazer o normal de um não normal de antes, mas sonhando, pensando, discutindo dioturnamente com práticas concretas, mesmo dentro desta realidade, aonde o distanciamento social é tão importante, né? E trabalhando essas questões, reinventando, eu digo, porque nós vivemos dentro desse processo, esta insegurança, mas que ela tem de se tornar uma insegurança criativa. Nós não podemos ficar olhando de uma forma e de não trabalhar. E aí termino a minha fala falando sobre a importância do verbo esperançar, que não é um verbo em movimento, não. Esperançar não é esperar que as coisas caiam. Esperançar é urgir no processo da história e conjugar esse verbo em movimento. E aí, no movimento da importância do ser humano, da capacidade do ser humano, da rede das articulações, do conjunto, e aí a intervenção no macro. Sempre com o Marquito a gente está discutindo muito isso, assim, a intervenção é no macro com o olhar no micro, mas um olhar que volta para o macro, né? E aí fecho, como me dizia a senhora semana passada, pelo amor de Deus, me dê 2 ovos, porque eu não quero que as minhas meninas durmam com fome esta noite. Eu não conseguiria dormir, ela disse. Então, acho que diante da urgência, essa urgência urgentíssima, eu diria, da fome que já está aí, que é fruto desses processos, a nossa responsabilidade ela tem de ser uma responsabilidade criativa. Eu diria, a nossa solidariedade tem de ser uma solidariedade estrutural. E a sociedade civil tem que, de novo, tomar rumo de um processo, né, e assumir colaborativamente o mundo dos empobrecidos e redimensionar o papel social do Estado. Nós não podemos continuar com o Estado privatista, com o Estado que salva banco. Então, a luta também tem de ser uma luta de políticas públicas para redimensionar o papel que o Estado tem. E aí a gente vê agora quanto é importante o SUS para poder salvar pessoas, né? Nós não podemos concordar nesse momento com mais de 60 mil pessoas mortas. E aí a gente percebe o desgoverno de uma centralidade de direção nesse país que poderia talvez salvar tantíssimas vidas, não? Então, acho que nós estamos embrincados dentro de tudo isso, né? No dia a dia. Então, obrigado pelo convite e passo a palavra adiante, mas da minha parte, a minha alegria de estarmos juntos, porque eu acho que todo momento que a gente compartilha, fala, a gente se deixa também encharcar pelas possibilidades de saída. Muito obrigado, Padre Wilson, por trazer essa reflexão para nós, né, nesse espaço de escutativa que estamos exercitando aqui.
em que o senhor traz, assim, com essa capacidade de articular esses 3 documentos tão importantes, né, escritos agora pelo Papa Francisco, que é o Laudato Si, da Casa Comum, depois essa elaboração com a juventude da economia de Clara e Francisco, e a ecologia integral, esse documento que, transcrevendo ele para o cotidiano e a prática diária sua e das suas comunidades, né? Então, isso é essencial. A gente tem estado em alguns espaços conjuntamente na construção tanto da questão do pomar, da agricultura urbana, da compostagem, do trabalho com os restaurantes populares, a cozinha comunitária, e também agora esse trabalho tentando desenvolver algo laboral em horta com a população em situação de rua. A gente vê que isso nos exige um momento, está tudo muito à flor da pele, e são brechas que o sistema proporcionou para a gente ocupar. Então, muito importante a sua fala. Eu acho que a gente pode passar para o Pablo, fazer a fala dele, porque sinto que tem uma conexão. Posteriormente, passo para a Fabiana. Eu quero muito que o Daniel faça a fala dele, trazendo essa bagagem das outras 3 falas. Pablo, por favor. Olá, boa tarde. A minha fala sobre a economia fraterna vem da antroposofia, né? Nós temos estudado a triformação do ser humano e levado essa triformação para uma sociedade onde tenhamos essa triformação que é um reflexo do ser humano. Na medida que nós consideramos a sociedade, as empresas, as instituições, como parte de um organismo vivo, então podemos assemelhar esse organismo vivo com essa triformação do ser humano que tem uma cabeça que pensa, que tem um coração que sente e que tem umas extremidades que permitem nos movimentar de onde está a vontade para se desenvolver no mundo. A situação atual, eu acho que é uma grande oportunidade para criar um sistema econômico fraterno. Para nós, a fraternidade está no sistema econômico. E esse sistema econômico, para poder ser fraterno, tem que ser estudado de forma tal que fique essa economia independente do que é o setor social, que é o que está no meio, no coração, e o que é a cultura, que está na cabeça e está no pensar, na parte espiritual do ser humano. Esse sistema fraterno só é possível se essas 3 entidades, que é a parte cultural, a parte social e a parte econômica, são independentes. Porque na medida, como acontece agora, que a economia está manejando o que é o social e maneja o que é o cultural, não é possível ter uma economia fraterna. Temos que ter uma independência dessas 3 áreas da economia do mundo, mudar o sistema econômico para ter essas 3 áreas completamente diferenciadas. A natureza, que de onde nós pegamos tudo que nós precisamos para viver, essa natureza tem que ser cuidada. Nós temos que nos mover urgentemente para um sistema sustentável, onde podamos cuidar essa natureza e podamos avançar hacia um mundo que todo mundo tenha o que precisa para viver, mas sem desbastar essa natureza que é preciosa, que é fundamental para a nossa vida. O grande cambio, a grande mudança que nós podemos fazer é nos pôr ao serviço da comunidade. O mais importante para poder chegar numa economia fraterna é que o que nós fazemos, o que nós produzimos, seja posto à disposição da comunidade. E nós tomar da comunidade somente as coisas que nós precisamos para viver. Então, se nós chegamos com esse pensamento a criar uma nova comunidade, não vai ter acumulação
não vai ter exploração, senão que cada um vai ter somente o que precisa para viver, mas colocando ao serviço da comunidade o melhor de si mesmo. Isso é o mais importante, com toda a vontade, colocar suas capacidades, seu conhecimento ao serviço da comunidade. Eu queria contar um pouco o exemplo do que tem acontecido comigo neste projeto que se chama Banca Ética Latino-Americana. Eu cheguei engajado, entusiasmado pela ideia de criar um banco latino-americano desde os princípios fundamentais dos que estava falando, né? Desde a transformação social, desde a independência desses três setores e desde um olhar desde a antroposofia do que é a ética. A ética não pode se falar de ética. A ética é o que nós fazemos, é o nosso actuar. Eu levo 3 anos e meio como voluntário desse projeto, me envolvi absolutamente e cada dia mais envolvido nesse projeto. Desde novembro do ano passado, que nós fizemos uma apresentação em São Paulo sobre o projeto, que temos um grupo de voluntários que estão trabalhando permanentemente nas diferentes áreas que envolvem esse projeto, para chegar a ter um escritório em São Paulo dessa banca latino-americana, que é com lineamentos éticos. Agora, isto não é uma invenção nossa, não é uma novidade. Essa banca ética nasceu faz 40 anos na Holanda. 4 pessoas que estavam pensando como mudar o sistema financeiro do mundo por um sistema mais fraterno, mais humanizado, e criaram esse primeiro banco, chamado Triodos Bank, na Holanda. Hoje já tem mais de 40 bancos ao redor do mundo que têm esses lineamentos. E a principal característica desses bancos é que o investimento é feito somente naqueles projetos, naquelas empresas que têm impacto positivo no mundo, nas áreas de educação e cultura, nas áreas de desenvolvimento social e na área de meio ambiente. A diferença da banca, dos bancos comuns é que a banca comum investe o 90% do nosso dinheiro, porque os bancos administram nosso dinheiro, investe nesse dinheiro na especulação. Por isso que quando tem uma crise econômica, os bancos vão para o buraco, né? Porque é tudo especulação. A banca com lineamentos éticos somente investe em projetos reais, com gente, pessoas que realmente estão gerando trabalho e que estão gerando, o mais importante, impacto positivo no mundo nessas 3 áreas fundamentais. Então, o que eu acredito que para chegar a uma economia fraterna, precisamos nos pôr à disposição da comunidade e tomar da comunidade só aquilo que nós precisamos. É uma ideia que vem já sendo criada faz 100 anos atrás, mas que esta crise, esta pandemia, está nos dando oportunidade para poder fazer uma mudança importante no sistema econômico que estamos vivendo. O sistema econômico que estamos vivendo não dá para mais. Não aguenta nem o planeta Terra, nem aguenta todas essas pessoas, toda essa população que não está conseguindo viver dignamente. A dignidade do ser humano é fundamental nessa nova economia que estamos querendo criar, desde esses princípios que eu expliquei no início. Isso que eu queria contar para vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Pablo. O Pablo traz essa contribuição da economia fraterna a partir de uma avaliação também do sistema financeiro. Na sua fala final, ele coloca essa característica do sistema financeiro dos bancos, que são instrumentos que, vamos chamar assim, retiram do Estado de um dinheiro comum
para seu benefício e a partir dele e de cada indivíduo que utiliza desse sistema financeiro, ele acumula e utiliza esse dinheiro para fazer ou rendimento ou especulação com esse dinheiro, independente do que essa especulação causará. Se é uma especulação para destruir territórios, tirar a população indígena de territórios, se é para acabar com a Amazônia, se é para fazer segregações sociais gigantescas, não importa, né? Importa com que esse dinheiro tenha renda e com que esse dinheiro fomente a especulação. E isso é muito grave, isso é uma base das injustiças sociais que o padre Wilson vem trazendo. Essas segregações das cidades, a juventude que não consegue ter acesso aos meios de produção como a grande indústria da tecnologia na cidade de Florianópolis e tentar alguns instrumentos para fazer essas pontes. Né? Então, o padre fala que é possível ter um outro banco numa outra perspectiva, não na perspectiva de concentrar renda e explorar territórios, mas tem uma perspectiva fraterna do uso desses recursos. Então, ele trouxe essa dimensão para nós. Eu passo agora para a Fabiana, para nos falar um pouco sobre a economia solidária, e, por fim, depois o professor Daniel vai fazer a sua fala bem importante, inclusive com a bagagem das outras 4. Quero pedir para todo mundo que está aqui acompanhar, poder também compartilhar a live, a gente está com umas 100 pessoas acompanhando ao vivo agora. Se cada um compartilhar, a gente amplia, vai para 100 e poucos, 200 pessoas, isso é bem importante. E também agradecer muito, mais uma vez, a Carlinha do Gabinete, que tem acompanhado o Fórum Regional, o Fórum Estadual de Economia Solidária, vem fazendo o debate sobre as economias dentro do gabinete, dentro do mandato, e tem sido muito importante porque a gente está levando isso para outras comunidades. Vou passar para a Fabiana. Tá certo. Obrigada, Marquito. Primeiramente, eu gostaria de aproveitar e agradecer, né, esse convite para participar dessa roda de conversa sobre esse tema tão importante, né, e tão necessário nesse tempo de pandemia. E um agradecimento especial à Carlinha, né, que fez esse contato, o convite, está sempre conosco, parceira, nos diversos espaços que a gente tem da economia solidária aqui em Santa Catarina, especialmente na região da Grande Florianópolis. Bom, eu vou falar rapidamente sobre economia solidária, mas, na verdade, eu acho que todas essas economias que nós estamos falando aqui nessa roda de conversa, elas se conversam, né? Elas se complementam de certa forma e genericamente, todas elas buscam ou têm por objetivo, né, um mundo com mais oportunidades para todas e todos, né? Eu acho que esse que é o grande mote dessa discussão, né? Nós queremos uma outra economia, uma economia que transforme e que dê oportunidade, dê lugar, dê chances para todas as pessoas, né? Indiferente de classe social, de gênero, de raça e tudo mais, né? Bom, a economia solidária, enquanto política, vamos colocar assim, né, ela surge aqui no Brasil em 2000, e na década de 90 tinha algumas iniciativas que funcionavam de forma dispersa, e aí quando vem a Secretaria Nacional de Artesanato e Economia Solidária, em 2003, então acaba institucionalizando essas experiências, né, e vai se criando uma política pública, a ideia de uma política pública, né? Bom, desde lá até nos dias atuais, nós temos, principalmente agora nos últimos períodos, nós temos 4 eixos principais de atuação enquanto política pública, que é a parte da comercialização, que envolve todos os processos, a produção, comercialização, distribuição, consumo. Temos a parte de educação, que é a de formação técnica, então, de dar assessoramento para esses empreendimentos, levar conhecimentos, aprimorar, aperfeiçoar o trabalho deles, né? Um outro viés, outro eixo é as finanças solidárias, que daí tem a ver com a moeda social, que o padre Wilson falou, né? Então, dentro das finanças existem as moedas, existem os bancos comunitários, e todos focados em tentar fazer também trocas comerciais onde que não haja dinheiro, né? Onde não circule o dinheiro em si e muito mais as trocas. E um outro ponto muito importante para a política pública é que nós tenhamos novos marcos
institucionais, né? Então, aqui em Santa Catarina, atualmente nós temos uma política estadual, ela foi aprovada em janeiro, na verdade, ela foi aprovada em dezembro de 2019, foi sancionada pelo governador em janeiro do ano passado, mas até então, a gente, do Poder Executivo, a gente não teve recursos para colocar em prática essa política. Recentemente, a gente conseguiu, enquanto economia solidária, né, um recurso para fortalecimento, mas veio de emenda parlamentar da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a deputada Luciane, mas não temos, assim, do Executivo ações para poder recursos para poder executar ações, né? Bom, mas nesse processo todo e nesse contexto que a gente está vivendo, na pós-pandemia não vai mais ter lugar, eu acredito, né, eu acho que todos aqui acreditamos, que não vai mais ter lugar para essa forma como o mundo está agora, porque uma coisa é certa, né, por mais que já se tentou deixar o meio ambiente de lado, hoje em dia não existe mais pensar futuro sem pensar na forma como nós lidamos, na forma como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Além disso, a economia solidária, ela remota a novas relações sociais, novas relações econômicas. E essa relação econômica, que talvez seja a diferença das outras economias, né, é que a economia solidária fica voltada muito mais para a forma de gestão. Então, ela se preocupa muito como que os empreendimentos são geridos, como que eles funcionam. E esses empreendimentos, na economia solidária, eles se configuram como cooperativas, principalmente como cooperativas, é o modelo ideal, porque além da organização do trabalho, né, a organização econômica, ela também traz a organização política dos trabalhadores. Então, o modelo ideal seria de uma cooperativa dentro do nosso do ambiente jurídico, né, porque para você conseguir compras institucionais e conseguir comercializar enfim, aumentar a produtividade, a comercialização, você precisa ter CNPJ, né? Então, a associação não pode ter, organiza trabalhadores politicamente, enfim, mas não pode comercializar, com exceção das associações de agricultores. Então, tem a cooperativa, as associações, tem as empresas também recuperadas, que são, na década de 90, era muito comum, né, no país. Temos também os grupos solidários, que a economia solidária tem disso, né? A gente reconhece empreendimentos que não têm CNPJ. Nós temos um sistema nacional que reconhece esses empreendimentos, mesmo com ou sem CNPJ, que é o CADSOL, e que, inclusive, a gente está aqui no estado e também nacionalmente tentando institucionalizar ele, que ele era vinculado anteriormente ao Ministério do Trabalho. Com a extinção, ficou meio no limbo o sistema dele, a plataforma que a gente utilizava para operacionalizar esse cadastro, né? Então, a gente está com um pouco de dificuldade nesse sentido. Bom, e essas novas relações, então, que a gente tenta e pensa e planeja e sonha, né? Elas são voltadas para essa igualdade e respeito entre as pessoas, termos mais horizontalidade nas relações, né, sem subordinação, acho que isso é o essencial. Deixa eu ver o que eu separei mais para falar aqui. E aí eu acredito que os princípios que nós temos da economia solidária, eles, em algum momento, eles se encontram também com os princípios da economia fraterna, da economia de Francisco e Clara, com a economia civil, a economia fraterna, a economia urbanística, a economia azul, economia circular, a economia dos bens comuns, economia feminista, né? Então, existe hoje uma pluralidade de economias. Mas o que realmente importa, e eu acho que é isso o que a gente tem que ter e juntar essas ideias, né? Porque a gente não pode ficar pensando que do jeito que está vai continuar. Então, são todas outras economias, novas formas de economia, que elas nos trazem uma ideia de transformação da sociedade e de quebra de paradigmas
desse atual sistema econômico que a gente vive hoje, que é o sistema capitalista. Então, apesar do adjetivo ser diferente, né, todas elas, genericamente, têm algo em comum muito importante, que é a mudança de paradigma e a gente romper com essa lógica maluca do capital, essa lógica maluca de que a gente tem que estar toda hora, que a economia ela é linear, né? Ela não tem valor agregado, a gente sempre tem que estar produzindo mais e barateando mais para poder competir mais, e a gente fica jogando as coisas fora, e esse fora não existe, porque o planeta é um só. Então, eu vejo que a nossa sociedade ela está passando por um boom enorme, e a gente ainda não tem a dimensão do que o que vai ser esse mundo pós-pandemia, porque a pandemia também ela vem para acelerar processos que já estavam acontecendo. E essa aceleração de processos ela acontece com as guerras, com as revoluções e com as pandemias. E nós hoje vivemos um tempo em que a gente começou agora uma revolução da era da informação, da internet, né? Então a gente está no começo de uma revolução que é da internet, e junto com a pandemia. Então a gente não tem muita noção de como vai ficar isso. A única coisa que é certa é que não vai ficar como está, né? E com isso a gente pode perceber, por um lado bom ou ruim, que há muitos empregos, muitas vagas de trabalho que elas talvez não vão mais existir realmente. As pessoas saíram do mercado de trabalho e não vão mais ter lugar para voltar naquele trabalho, naquela função, né? E o que a gente vai fazer com esse grande contingente de pessoas desempregadas? Antes da pandemia já eram 11 milhões, agora quantos que vão ficar, né? Quantos que já estão à margem de tudo isso? Então é importante que a gente tenha essa ideia de que realmente a gente não vai poder continuar como nós estamos hoje. E outro ponto que eu acho também que em relação à economia solidária e às outras economias, é porque principalmente há uma década a gente vem tendo uma reconfiguração da economia social solidária, economia social popular solidária, que é quando surgem essas novas economias. Então, são novos tempos, novos adjetivos, mas a ideia é uma só, da gente poder romper com esses paradigmas que hoje estão colocados, porque nós somos muito plurais, somos capazes de nos adaptarmos e de conseguir enxergar o outro, e isso é solidariedade, né? A partir do momento que a gente produz algo e a gente consome algo preocupados com o outro, isso é fazer economia solidária. Então, acho que é essa a minha contribuição, e fico aberta aí para as perguntas depois. Muito obrigado, Fabiana, sensacional. O pessoal Obrigada. Aqui nos comentários falando muito importante a tua contribuição e a tua sensibilidade, né, de fato trazer essa perspectiva da economia solidária. Tenho que pedir ali pro Davi chamar o Daniel, Davi. Não sei se ele está ouvindo ali. Vai chamar ele daqui um pouquinho, beleza? A família toda do professor Daniel está ali, ó. A Sara está sintetizando e comentando e compartilhando. Coisa boa essa família, família boa. Engajada, família engajada. Então, super. Então, Fabiana, assim, tu trouxe essa perspectiva, né, da economia solidária, que ela veio se estruturando enquanto uma política pública, né? Eu acho que isso é importante destacar, né? E ela traz essa contribuição que outras organizações do ponto de vista do mundo do trabalho mesmo, né? Das relações de trabalho, das relações hierárquicas, das relações de formação política, inclusive, dentro do processo de produção, né? E dessas reflexões sobre o processo de produção, né? Então, assim, sensacional o que tu trouxe, porque são reflexões necessárias para a gente trazer. A gente fala muito, e conversando com a Carlinha anteriormente, para se preparar aqui para fazer meu papel de mediador, né? E de escutativa, ela me trazia isso. Ela falava, a gente sempre, quando fala de economia, do sistema financeiro, a gente fala sempre do consumo, né? Mas a gente pouco fala, né, Pablo, das relações de produção
que são a base para uma relação de consumo, e que essas relações de produção elas nunca vão parar. Elas nunca vão ter fim, as relações de produção. E é nelas que a gente precisa também intervir, do ponto de vista de outro modelo. Para a gente ter um outro padrão financeiro, um outro padrão de consumo, um outro padrão econômico, a gente tem que ter, na sua origem, um outro sistema que inicia na forma de produção, né? E a economia solidária traz isso, as estruturas organizativas, o debate feito sobre o processo de produção, né? Então, agradecer. Queria falar muito para todo mundo que está acompanhando aqui, colocar suas questões. O professor Daniel vai dar agora a sua grande aula, esperada por todos aqui, e a gente, depois da fala do professor Daniel, a gente vai abrir umas perguntas, né? O Padre Wilson tem um compromisso, ele falou daqui um pouco, mas ele vai acompanhar a fala do Daniel, e quero que vocês coloquem aqui as perguntas. A Sarinha vai nos ajudar aí a organizar essas falas, ela está mediando aqui com a gente no bate-papo. Professor Daniel, está contigo. Ok? Tu me escuta? Estamos te ouvindo muito bem. Escutamos. Ok, beleza. Tá. Desculpe aí, mas aí sempre tem um momento de ajuste, né? A tecnologia. Bom, Marquito, eu queria muito... Deixei de ver vocês, hein? Eu queria muito agradecer, Marquito, o teu convite e a mediação da Carla, né? E dizer que, bom, é uma alegria muito grande encontrar a Fabiana, o Pablo e o Padre Wilson, que é sempre uma fonte de inspiração para todos nós. Eu estou preparando, Marquito, uma live sobre esse tema, que está agendada para o dia 15 de junho, e que eu vou tentar trazer aqui o primeiro momento de abertura dessa live, que é um pouco a história da economia civil, né? E é uma coisa que isso nos apaixona muito, entender que existe um outro tipo de economia a essa economia que está nos colapsando. E a característica fundamental dessa outra economia é a humanização do mundo. É assim. Enquanto essa economia capitalista ela desumaniza todos os espaços de humanização que nós temos, seja através da família, da escola, da política, da justiça, as economias humanizadoras humanizam. Então, a minha pergunta foi como isso acontecia, né? E eu acabo descobrindo, como falou a Fabiana, um leque muito grande de economias humanizadoras. Então, realmente existem muitas, e isso anima a gente. Essa ideia de que só existe uma economia não é assim, né? É seguro afirmar. Sim, existem muitas economias alternativas à economia capitalista. E eu gostaria, então, de rapidamente colocar o seguinte: o contexto, para lembrar um pouco Paulo Freire, que dá sentido ao texto. Então, a ideia, a expressão economia civil surge em 1767. Eu vou repetir, 1767. E é nesse contexto que eu queria marcar um pouquinho, porque no mesmo ano surge a ideia, o conceito de sociedade civil. Então, a economia civil ela toma sentido na medida em que existe uma sociedade que se assume como civilizatória, como desenvolvendo valores que civilizam, né? No mesmo momento, um pouco antes, surge a ideia de vida civil, diferente de vida militar, de vida dos feudos, enfim, uma vida que civiliza. E, finalmente, a ideia que fecha esse contexto de surgimento da economia civil é a ideia maravilhosa de felicidade pública. Então, a economia civil ela agrega a lógica da produção de produtos e serviços algumas coisas que a economia privada, decididamente, a economia capitalista não tem. Por exemplo, a ideia de que não me basta eu ser feliz sozinho. Então, essa é uma ideia capitular, vamos dizer assim, né? Para eu ser feliz, eu preciso perceber e construir a felicidade da minha família, da cidade, ou seja, da polis, né?
Então, é a ideia do contexto da economia civil. Então, uma economia que civiliza, lá nessa época do humanismo civil italiano, ela tem 3 palavrinhas que permitem rever e construir novas relações de produção. Primeiro, a reciprocidade. Então, a economia que humaniza, ela deixa de ter aquele paradigma reducionista da economia capitalista, de que o preço dado a um produto conclui o fenômeno econômico. Não existe mais nada a ser considerado. Então, a economia capitalista, ela não é que ela tem pouca ética, ela não tem nenhuma ética, porque o próprio princípio de que o preço é o fechamento do fenômeno econômico exclui a possibilidade de julgamento. Então, não tem como. Uma pessoa que pensa somente do ponto de vista capitalista, ela não consegue julgar os seus atos. Por isso que a razão que determina a economia capitalista é uma razão instrumental. Todos os meios são instrumentos para atingir o mesmo fim, que evidentemente, é obter o maior lucro, o maior valor do preço, tá certo? Então, na economia civil, tem algo aqui maravilhoso. A gente não mais, as coisas não têm mais um preço, Marquinhos. As coisas têm uma relação. Tudo resulta de uma relação que tem humanos no meio e tem natureza no meio, tá certo? Então, não tem como você produzir uma pasta de dente sem ter pessoas e sem ter natureza. E a outra ideia maravilhosa da reciprocidade é que tudo tem consequência nessa relação. Então, se eu degrado, isso faz parte do processo econômico. Na economia capitalista, a degradação não faz parte do processo econômico. É considerado, eles inventaram uma palavra que é a externalidade. Está fora do sistema, entendeu? E não tem como tu colocar isso. A segunda palavra-chave, lá em 1767, é uma coisa maravilhosa que já estava sendo praticada desde 1444, quando foi criado o primeiro banco comunitário de origem franciscana, baseado nos Montepios, que foram as primeiras ideias de bancos comunitários, que é a ideia de subsidiariedade. Ora, tem coisas que a economia civil pode fazer, ou seja, ela tira parte daquele dinheiro que vem do lucro das coisas e aplica na proteção dos elementos que são absolutamente necessários. Por exemplo, a maternidade, a criança, a educação, a saúde, a moradia. Ou seja, como é que tu vai manter esses elementos que são, para o processo econômico, externalidades? Para a economia civil, fazem parte da ideia de reciprocidade. Então, a ideia do subsídio, que hoje a gente não vê muito bem por causa dessa loucura neoliberal, de que o subsídio é horrível, pois está no coração da economia civil. E, finalmente, a coisa mais linda, vamos dizer assim, o fim maravilhoso da economia civil é a equidade. A economia civil, ela fala com clareza que a igualdade não basta. Você trabalha todas as políticas públicas de forma a atender à igualdade. Acontece que a biodiversidade, assim como a biodiversidade, nós também temos a neurodiversidade. Então, tem pessoas que são diferentes, todas as pessoas são diferentes. Umas precisam de mais coisas do que outras. Então, a economia civil ela vai ter um olhar fino de atender às diferenças e às singularidades de cada pessoa, de cada comunidade. Então, ela vai trabalhar com a equidade, chegar na diferença das necessidades e do sofrimento. O sofrimento não é igual para todo mundo. Então, a gente parte desse pressuposto. Agora eu queria colocar... Como é que está o meu tempo? Eu não estou acompanhando. Mas eu queria colocar agora uma atualização, Marquito, deste pensamento originado e trabalhado pelo iluminismo, pelo humanismo italiano lá em 1700.
quando tu chega no momento que nós estamos vivendo hoje, 2020, passado 4 anos da eleição do Trump e do Macron e do cara esse aqui no Brasil, você consegue perceber que a economia capitalista, que antes tinha uma perspectiva de colapso mais prolongado, ou seja, que não aconteceria rapidamente, a própria economia capitalista, antes da era Trump, desenvolveu 2 tipos de economia, 3 até, que são literalmente as economias que vão salvar a economia capitalista colapsista, que é a economia circular e a economia verde. Hoje já tem mais uma, a Donut, que também é uma economia que se encaixa no sistema capitalista, mas que são economias que trazem um grau de humanização, vamos dizer assim. Na verdade, elas trazem um grau de ecologização. Mas como ecologizar também é uma forma de humanizar, eu diria que essas economias, uma vez que haja o colapso da nossa atual sociedade, provocada por essa economia colapsista, o que sobrar de economia capitalista talvez seja economia circular, economia verde ou economia donuts, tá certo? A própria cidade agora de Amsterdã está assumindo o modelo econômico donuts. Portanto, é claro, não é nenhum, é uma economia capitalista, mas evidentemente que ecologiza a sua ocupação ou os seus resíduos, né? Então, a ideia de que a gente precisa perceber que o capitalismo, a partir de Trump, abandonou a perspectiva da sustentabilidade do planeta. Então, eu quero dizer para vocês que, quando você tem o domínio do espaço da educação, da justiça, da própria legislatura, pelo pensamento único dessas necropolíticas, é porque esse sistema já está com o seu plano B em construção, ou seja, que é sair do planeta. Então, o Elon Musk é o grande construtor desse plano B, tá certo? São 2.000 bilionários que existem, então é muito pouco o que tem que se fazer. Tem que fazer uma estrutura exoplanetária. Então, isso aí me parece que está sendo construído com uma velocidade muito grande. Agora, um mês atrás, o Musk conseguiu colocar lá os primeiros astronautas a partir da tecnologia que ele desenvolveu, para que vocês percebam que isso é muito real, essa construção do plano B. Então, eu digo para vocês, a trajetória colapsista, ela é violenta, ela é indiferente e ela é absolutamente instrumental. Então, essa trilogia nos permite olhar para esse conjunto de economias humanizadoras e ver como é que nós poderemos construir esse campo de convergência das diversas economias. Concluindo, então, esse campo de convergência, que a economia civil lá de 1700 vai abrindo os braços para todas essas economias humanizadoras, dá para dizer que agora a reciprocidade não é só mais com os pobres e com os humanos, é também com a natureza. Nós precisamos ter financiamento de recuperação, de proteção e de uso sustentável dos ecossistemas do planeta, porque as pessoas que trabalham com as economias humanizadoras só têm um plano, é o plano A, ou seja, é o plano de tornar-se sustentável no planeta, né? Então, essa reciprocidade é tanto econômica com respeito às pessoas quanto com a natureza. A segunda, em vez de trabalhar a ideia de subsídio, a gente vai trabalhar a ideia, Marquito, de futuridade. Então, a futuridade é uma palavra feminina belíssima, porque ela está lá na molécula da gestação, ela está lá na molécula da natureza. Então, tudo aquilo que é um bem comum da humanidade possui futuridade. Aquilo que não é um bem comum é um bem privado e, portanto, vai fazer parte de uma degradação, de uma entropia. Os bens comuns precisam ser assumidos e reconhecidos pela sociedade e, em especial, pela economia. A economia hoje não reconhece nenhum tipo de bem comum, por isso que nós estamos no colapso, né? Então, nós precisamos compreender que
nós precisamos financiar as futuridades. E quando a gente fala disso, nós precisamos proteger a família, proteger as mães, as jovens mães, proteger as crianças e por aí vai. Proteger a natureza está sendo degradada todos os dias, então nós temos que ter um banco que proteja a natureza, porque sem natureza nós não vamos. E, finalmente, a ideia de equidade. Ora, se a equidade significa ter um cuidado, ter uma atenção à singularidade de cada pessoa, a mesma coisa significa com a natureza e o planeta. Nós precisamos conhecer esses ecossistemas de tal sorte a oferecer, a prestar um financiamento a essa natureza para que ela se recupere e, com isso, proteja a vida no planeta. Então, a ideia de equidade, futuridade e reciprocidade continua sendo aquele núcleo inicial lá da economia civil, mas que todas essas economias, a fraterna, a solidária, a de comunhão, a do Francisco, muito mais ainda, meu Deus, abraçam esse núcleo original que o Antônio Genovese e todos os seus contemporâneos em 1700 criaram e deixaram esse legado para nós. Eu queria concluir, acho que falei um pouco rápido demais, né? Mas falar uma frase do Papa, que ele abre aqui a Laudato Si, que é essa frase belíssima: nada desse mundo nos é indiferente. Então, é a indiferença que está nos matando, a indiferença que marca o colapso. O colapso é a trajetória da indiferença. Então, eu acho que, poxa, é isso que eu queria dizer e agradecer essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel. Sempre uma aula sensacional. Muito boa. A gente está num debate de altíssima qualidade aqui. Queria dizer para todos que a gente não vai parar por aqui esse debate sobre as economias. Já conversando com a Carlinha, né? A Carla Ribeiro do gabinete, a gente quer fazer outros debates com toda a certeza. Inclusive, a gente quer trazer a Queretiu para falar um pouco sobre a perspectiva dos povos tradicionais, da visão guarani, sobre a relação com a economia, né? E a gente vai agora, professor Daniel, Fabiana e Pablo. O Pablo Wilson falou que conseguiria estar conosco nessa primeira rodada, porém não conseguiria estar numa segunda rodada, que ele está indo para uma reunião super importante, que é pensar uma articulação da Grande Florianópolis do enfrentamento ao Covid, especialmente para as periferias. Então, ele falou que essa reunião é super importante mesmo, é uma reunião de articulação, e ele já tinha adiantado que não conseguiria ficar para a segunda rodada. Quero aqui colocar algumas questões que vieram aqui, queria que vocês, a Fabiana, o Pablo e o Daniel, anotassem essas questões. Tem uma aqui que é da Adriana Ribeiro, que colocou: como podemos transpor todos esses conceitos para a sociedade que está momentaneamente cega pelo consumismo? Essa é a pergunta da Adriana Ribeiro Francisco, né? Depois a gente tem uma aqui, o Ricardo Abussaf, ele coloca que a construção de um campo de convergência entre estas economias é um desafio em tanto. E ele também tinha colocado uma outra questão, que é o enfraquecimento de uma economia, que é uma economia como o capitalismo, e a coexistência de outras economias. Está aí a base a ser fortalecida. Padre Wilson voltou. E temos aqui uma questão... Está saindo, né, padre? E a última questão, padre Wilson, eu vou te passar para te dar um alô para o pessoal. Vou deixar minha pergunta aqui: onde passa a revolução? Ou o que fazer a partir de hoje? Né? Padre Wilson, se quiser dar um alô para todo mundo, se despedir. Ok, quero agradecer por esse belo compartilhamento de todos aqui presentes. Depois, não sei se vai ser gravada, se está sendo gravada, Marquito, valeria a pena, mas teria interesse em aproximar um pouco mais esse relacionamento com o Pablo, com o Daniel e com a Fabiana, em função das discussões que a gente vem trabalhando nessa perspectiva a partir das periferias. Eu acho que a partir das periferias daqui, não sei se o Pablo é daqui de Florianópolis. Pablo é de onde?
Não, eu moro no Chile atualmente, mas morei muitos anos no Brasil, por isso que falo um Sim, pouquinho de portunhol. ok. Certo, mas me interessa muito essa questão de banca ética também, nessa relação do que a gente vem discutindo com a questão das problemáticas do Banco do Povo. Acho que é muito interessante em termos conceitual a tua colocação. Na relação com o Daniel, penso, Daniel, que a gente pode se aproximar um pouco mais em processos formativos para o campo da juventude na periferia da cidade, que a juventude é esse grande potencial, né? E com a Fabiana são as coisas que a gente já lida aí com a economia solidária na prática do dia a dia. E penso que contigo, Marquito, talvez seja importante a gente dar sequência ao processo de discussão e, ao mesmo tempo, o processo de materialização, até em frente a esse momento político das eleições municipais, porque hoje ainda eu estava pensando o que vai se apresentar de alternativo do ponto de vista de pensar a cidade. A mim me incomoda demais os velhos discursos, e os discursos chavões, assim, esses discursos chavões estritamente que não têm uma relação com a linguagem das ansiedades e das questões populares, entende? Do ponto de vista de trazer essa força das necessidades de fazer mudança de prioridade. Eu estou bastante, não assim ansioso, mas um pouco desgostoso, porque a velha esquerda continua sendo a velha esquerda, e aqui em Florianópolis ainda a velha esquerda classe média, que não põe o pé na lama, né? Acho que essa tarde, de novo, a gente retomou um caminho que talvez traga urgência de novo, não? Do ponto de vista da gente pensar saídas que são tão importantes nesse momento que a gente vive. Eu agradeço a todos, né? Eu sou obrigado a ir para essa outra reunião, porque a gente precisa construir essa mesa de crise em relação ao Covid e esse avanço, porque o vírus está avançando para a periferia. E, sem dúvida, nossos hospitais estão com 95% já da capacidade lotada, e essa população pobre, ela vai morrer porque ela não vai ter respirador, né? E nós precisamos abrir um flanco de diálogo nisso tudo. Então, muito obrigado, Pablo, eu tenho um amor enorme pelo Chile, tenho lido muita coisa sempre sobre o Chile. Chile sempre me encanta, a arte da literatura, as questões criativas também, e essa força da resistência que os chilenos tiveram ultimamente de ficar dias e dias e dias na rua, tentando fazer transformação reais nas estruturas do Estado. Então, acho que nós estamos hermanados nessa pátria grande, não? E o sonho se concretiza e não podemos perder a dimensão do sonho e da utopia, não? Do ponto de vista do Chile, me agrada demais, e quando eu necessito recuperar força, eu busco sempre um grande cantante, que é Vítor Jara, que a mim me faz muito bem, e as poesias de Pablo Neruda, que sempre me enche o coração nos momentos que mais a gente precisa alimentar-se de perspectiva de esperança. Então, obrigado a todos, e sinto muito, Marquito, mas a gente se reencontra depois. E continua fazendo a campanha para o acampamento, ok? Dos Sem Terra. Tchau, tchau. Tchau. Ok. Obrigado, Wilson. Muito obrigado mesmo, Padre Wilson. A gente tem estado junto aí em algumas frentes, e isso tem sido super importante. Concordo que a perspectiva progressista precisa se renovar e se embebedar dessas outras perspectivas de discutir economia com as economias, de discutir uma visão mais integral de saúde, uma visão sistêmica entre meio ambiente, sociedade e saúde. E não tem como a gente não pensar nesse momento de discussão de um programa político partidário e de enfrentamento nas eleições locais sem discutir os reais problemas concretos da cidade. E a pandemia, ela desnudou, ela tirou um véu sobre muitas coisas escondidas e mal faladas. Então, é o grande momento. Concordo, a gente está aí nesse esforço. Esse centro de debates aqui, essa live, ela vem nessa perspectiva, nesse esforço de uma escutativa e de outras linguagens para a gente realmente conseguir enfrentar as coisas que a gente precisa enfrentar. E a gente tem tudo. A gente mora numa cidade
que tem um potencial enorme, né, do ponto de vista da criatividade, de um povo alegre, de um povo que trabalha, que faz suas coisas, mas a gente ainda tem uma visão, muitas vezes, de um pequeno grupo que consegue criar guetos do ponto de vista de quem pode e quem não pode estar à frente dos processos. Então, acredito que esse debate, ele não se encerra aqui, Padre Wilson, já falei, a gente vai voltar a discutir, e quem sabe fazer isso na perspectiva da juventude da periferia, pode ser uma grande chance de a gente fazer esse debate. Obrigado, vai lá, representa nós. Então, eu falei algumas perguntas aqui, e queria, além delas, o Benter também fez uma pergunta pelo WhatsApp para mim. O Benter é um astrólogo, amigo, gente boa, que falou como diminuir as diferenças sociais e qual que é a importância, nesse atual momento, da moeda digital? Ele traz essa pergunta, né? E depois, aqui tem uma pergunta, né, que é da Bianca Teixeira, tem uma pergunta principalmente para a Fabiana. Sou mestranda da UFSC e estudo modelos de negócio e empresa social. Gostaria de saber, dentre vocês, se já trabalharam com algum empreendimento desse tipo, se existe alguma proposta de rede ou programa de promoção nessa área. Qual é a só área? Colocando claramente empresas sociais. Empresa? Das empresas sociais. Empresas sociais. Eram organizações que vendem serviços ou produtos que servem como solução ou para aliviar um problema social. Uhum. Ela coloca essa pergunta aqui. E, por fim, quais são as políticas públicas que podem favorecer essa transição do atual sistema econômico para um outro modelo baseado na solidariedade e na sustentabilidade? E o terceiro é como incluir as diferentes classes sociais nesse processo de transformação. São muitas perguntas. Chegou mais São uma várias. aqui. Em que medida estes professores e a professora imaginem que a lei que reconhece os direitos da natureza pode contribuir para a implementação de políticas públicas orientadas à promoção de uma nova economia? A Vanessa Rasson colocou essa pergunta porque a gente aprovou em Florianópolis, professor Daniel, a alteração da lei orgânica que atribui à natureza um sujeito de direito, né? Que vai na perspectiva da dissociação entre ser humano e natureza, né? Então, e que somos todos seres de um mesmo ambiente, né? Então ela coloca essa pergunta. Enfim, foi uma série de perguntas, trouxe aqui todas elas, sintam-se à vontade, eu vou passar para o Pablo, depois para a Fabiana e para o professor Daniel para fazer as respostas e considerações finais. Bom, como transpor essas ideias dessas novas economias tem que começar pela gente. Cada um de nós tem que se transformar numa nova pessoa. Acontece que esse mundo que nós estamos vendo lá fora, que não gostamos, é feito por nós. Não é feito por alguma extraterrestre ou alguma entidade desconhecida. Somos nós, os seres humanos, que temos desenvolvido as instituições e a forma em que estamos vivendo. Essa economia que nós vivemos, que não gostamos, tem algo dessa economia em cada um de nós. Então, nós temos que olhar para nosso interior quanto disso que nós não gostamos temos nós mesmos. Então, na medida que nós mesmos vamos mudando a nossa forma de mirar, de olhar o planeta, de olhar a outra pessoa que está em frente, é que nós vamos poder ir mudando o sistema inteiro. Tem aí o assunto que é muito importante do preço. O preço do produto que falou o Daniel, né? Nós, em geral, estamos sempre procurando o mais barato, o menor custo de alguma coisa. Mas se você começa a pensar como é que esse produto é tão barato, você vai chegar na conclusão de que em alguma parte da cadeia alguém está pagando essa diferença. Alguma criança que está trabalhando em algum lugar por um prato de comida,
alguém que transportou isso por uma miséria. Então, o preço justo é uma coisa muito importante para essa nova economia. E esse preço justo também começa por nós. Não procurar o mais barato, porque tenha certeza que o mais barato, alguém está perdendo, alguém está pagando essa diferença. Vai no preço justo. Procura o preço justo dessa pessoa que fabricou uma panela e não tem para comer, vai vender pelo que a gente quer dar, né? Porque está urgida. Mas se você pensa que essa pessoa precisa comer e que esse trabalho tem que ser valorado da maneira justa, vamos começar a mudar e a transferir estas ideias no mundo que nós estamos vivendo. E mais? As políticas públicas, é o que estava falando antes, né? As políticas públicas estão feitas pelas pessoas que nós escolhemos. Nas eleições, nós escolhemos essas pessoas que fazem as políticas públicas. Então, está chegando a hora em que nós temos que nos informar o mais possível quem é que está se candidatando para vereador, para deputado, para senador e para presidente. Temos que ter muito cuidado com as fake news. Todo mundo sabe já que as eleições dos Estados Unidos, e provavelmente também as do Brasil, foram alteradas pelas redes sociais, enviando um monte de mentiras contra o candidato opositor para ganhar votos. Isso não tem nada de ético. Não podemos chegar na ética com esse procedimento. Então, novamente, está em nós. Temos que ter cuidado. Não votar por dogmatismo. Não votar por ideais que estão rígidos ainda, que falava da velha esquerda, né? A velha direita, a velha esquerda. Está tudo isso já solidificado, está petrificada essas ideias. Temos que ir por estas novas ideias, mas para isso temos que abrir... Desculpe. Para isso temos que abrir nossa mente e abrir nosso coração. Temos que nos abrir para novas ideias. Não tomar o dogmatismo que temos desde faz 10, 15 ou 30 anos e atuar sempre desse dogmatismo. Temos que ter uma nova mirada e, para isso, mente aberta, coração aberto, preocupemos-nos muito quem vai ser nosso representante na Câmara de Deputados, no Senado, no município, para que representem realmente essas novas ideias. Isso é o que eu posso dizer, Marquinhos. Muito obrigado, Pablo. Queria passar para a Fabiana fazer as considerações dela. Então, foram muitas perguntas, né? Mas eu acho que dá para a gente ir resumindo, não resumindo, mas a fala que eu vou fazer, eu acho que acaba abarcando todas. Bom, primeiro, isso que o Pablo fala é importantíssimo. Para a gente conseguir conceber uma nova economia, a gente tem que estar com a mente aberta, o coração aberto e os olhos abertos. Porque a gente tem que começar a analisar bem isso, o valor que eu estou pagando. É o preço, mas e o valor disso? É o mesmo valor que o preço? Então, a ideia do comércio justo, né? Que inclusive tem os seus princípios, os princípios mundiais do comércio justo e ético. Hoje nós temos também os ODS, né? Os 17 Objetivos Sustentáveis. E eu vejo, inclusive ontem eu participei de um evento pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico que fala que a economia do Estado agora, e eles querem que todas as empresas estejam de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável para poder buscar também recursos em fundos internacionais que consideram nos seus investimentos se aquelas empresas atendem aos ODS ou não. Então, aí é um caminho por meio do capitalismo,
mas que ainda tem a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Então, você hoje, dentro do mercado capitalista, você já fazer ações que atendam aos ODS, já está ajudando muito, né? Agora, nessas novas economias, essas economias transformativas, primeiro a gente tem que entender que existe escassez de recurso público para essas economias, né? Então, a gente, por mais que tenha ações planejadas, políticas que sejam aprovadas, não vem recurso para executá-las. Então, o que falta? Vontade política. A vontade política, ela transforma essas dificuldades, ela tira entraves, ela traz parâmetros facilitados. Então, quando há vontade política, é mais fácil também de acontecer a transformação. Lógico que a pressão social, o engajamento, a importância da sociedade civil organizada para conseguir esses objetivos, esses novos parâmetros. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Bom, na verdade é isso, assim, que se da nossa parte, a gente pode começar de nós, mas essa nossa parte, ela traz, a gente tem que ter um entendimento que todo ato nosso, ele é político, todo ato. E o ato do consumo, ele é um dos atos mais poderosos que nós, enquanto sociedade, nós temos. Porque o nosso consumo é que vai mudar a forma de produção, a forma de comercialização e tudo mais. A hora que a gente começa a se importar com o valor, o preço de cada produto, a gente começa a se importar, a gente está praticando ali um ato político de proteção, de preservação do meio ambiente, porque a gente vai começar a perceber, por exemplo, a pegada ecológica, né, que é um termo lá dos anos 80, 90. Então, aquilo para chegar, essa minha roupa para chegar até aqui, por onde ela veio, quem costurou, será que ela teve um salário digno ou não? Esse tecido aqui, ele é um tecido que ele é biodegradável ou não? Como que foi extraído da natureza? Porque tudo que nós temos, eu acho que foi o professor Daniel que falou, que é extraído da natureza. Tudo é bem natural, com energia se transforma num produto. Então, só que a energia, ela é a mesma sempre, só que ela se transforma. Uma hora ela tá bruta, ela entra em combustão, ela vira carbono, enfim. Então, tudo no planeta vai se transformando, a energia vai se transformando. Tem uma velha regra, né? Que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. E quando a pergunta ali fala onde passa a revolução, né? Bom, a revolução ela começa dentro da gente, né? Então, a partir do momento que a gente tem a consciência crítica e começa a dar os primeiros passos, começando, por exemplo, a reciclar, separar o seu lixo dentro de casa, isso já é um ganho enorme. Agora tem o outro lado, né? Eu separo o meu resíduo em casa, mas aí a empresa que faz a coleta seletiva, ela leva tudo num dia que não é do dia da coleta seletiva, então não adiantou eu fazer. Então tem que ter essa sinergia entre sociedade e poder público para que a gente possa realmente conseguir avançar nessa pauta, né? De qualquer forma, ali quando fala da revolução, a gente só não pode aceitar que as coisas continuem como elas estão. E como é que a gente vai mudar? Primeiro que a gente tem que sonhar e continuar sonhando, né? O bom sonhador é aquele que tem esperança. E eu sempre falo com o pessoal que nunca ouviu falar de economia solidária, né? Que a economia solidária, antes de mais nada, ela é um modo de você estar no mundo. Então, a consciência que você tem enquanto ser humano e as relações que você estabelece, e essas relações é nesse sentido mesmo, da roupa que eu uso, da comida que eu me alimento, da onde vem, como chegou até a mim. A partir do momento que a gente começa a ter essa consciência e começa a buscar esses caminhos diferentes, caminhos sustentáveis, caminhos de agregação de valor, a gente também muda a economia. Podem ver como hoje em dia, por exemplo, é muito mais comum você achar alimentos veganos, integrais, e isso não existia, porque hoje o consumo está impondo essa nova forma de produção. Então, o nosso ato de consumo é muito poderoso para fazer a revolução. O Guinter perguntou sobre as moedas digitais, né? Eu tenho pouco conhecimento, ou quase nada, a respeito dessas moedas digitais, mas o pouco que eu entendo sobre isso
é que elas só surgiram para continuar a especulação, elas não mudam em nada o sistema econômico, né? Ela só é uma nova ferramenta para nova especulação. No meu ponto de vista, do pouco que eu compreendo sobre o assunto, eu vejo isso mais como uma nova forma de especular, e não de real transformação econômica. Acho que sobre as políticas, né, aqui em Santa Catarina, a gente tem, então, a lei estadual, é a lei número 17.702, de 2019, caso alguém queira procurar. Lá traz vários conceitos importantes, né, tanto quanto o reconhecimento dos empreendimentos de economia solidária. Em que medida a lei reconhece? Bom, aí lá tem alguma coisa... Só o fato de a gente ter uma lei que institui uma política é uma grande vitória já. Agora, implementar ela é que está sendo um grande desafio, porque, infelizmente, até a gente teve uma conversa ontem com o pessoal do Fórum Catarinense, que o governo nos vê mais hoje com essa questão da política, mais como uma burocracia e com pouca força política. Então, nós realmente somos a resistência da economia, né? Porque a economia que está colocada, ela não tem interesse nessa nova forma. Lógico, a velha política, né? Porque a nova política ela tem que estar articulada com todas essas mudanças que nosso planeta está trazendo. E, bom, a colega da UFSC, né, que pediu sobre empresas sociais, eu diria um bom exemplo de empresa social as cooperativas e associações de catadores, né? Pelo objetivo, pelo papel econômico delas, pela importância ambiental e a inclusão e a dignidade dos catadores. Então, hoje, que eu diria um exemplo interessantíssimo de empresa social são as cooperativas e as associações de catadores. Não são empresas, né, mas que tem que juntam a ideia do interesse econômico com o interesse, a preservação do meio ambiente e a inclusão social. Bom, e aí eu acho que, só por fim, dizer que tem muitas pessoas que falam assim, essas economias são diferentes, mas são utópicas, né? Mas a gente também tem que pensar que a utopia é que corrige o nosso presente, né? A gente sonha uma coisa lá na frente e vai tentando aqui fazer no presente a mudança. Então, a utopia ela tem que existir e ela transforma a nossa realidade, ela transforma o nosso presente. E a revolução ela passa por aí também, né? Da gente sermos utópicos é sermos revolucionários. É isso. Vocês me ouviram? Sensacional, sim, sensacional. A gente tá aqui tentando, sabe, degustar melhor as tuas palavras finais sobre utopia, o presente e a manifestação de uma revolução, né? Muito legal, sensacional a tua fala, Fabiana. Agradeço Obrigada. mesmo. Que bom. Vou passar para o professor Daniel e aí a gente vai fechar o fechamento. Muito bom. Ok. Marquito, muito obrigado. Aproveito para dizer que foi um grande prazer ouvir o Padre Wilson Groh, que é uma pessoa da nossa comunidade, que, enfim, nos inspira a todos, né? E o Pablo e a Fabiana e você mesmo, Marquito. Eu estou aqui com os nomes da Juliara, que nos perguntou ali a respeito de como trabalhar, disseminar mais a reciprocidade. Estou também aqui pensando no André Farias, que fez uma pergunta maravilhosa, por onde passa a revolução? Que coisa linda essa pergunta. Enfim, depois tem aquelas outras perguntas a respeito das formações das políticas públicas. Eu vou tentar fazer uma resposta, Marquito, que englobe essas questões, né? E eu quero começar perguntando o seguinte: como é que nós chegamos a esse momento de hoje? De onde saíram esses monstros que estão à frente das coisas públicas? Que isso aí nos assusta, meu Deus! Como é que nós temos o ministro do Ambiente que temos? De onde saiu essa pessoa? Né? É a coisa mais estranha isso aí. Então, quando eu me faço essa pergunta, a minha resposta é a mesma coisa que eu sinto de emoção, entende? Houve uma construção de uma sensibilidade que permitiu que essa monstruosidade se publicizasse.
Nós estamos vivendo com a radicalização da trajetória colapsista, Marquito, o fim da hipocrisia. Antes, a política era o espaço de uma mediação que tinha algo de pouca veracidade. Tinha as emoções das eleições e depois tinha o pragmatismo do governo. Então, a gente sempre fazia essa diferença. A gente ganha as eleições com emoção e a gente, perde as eleições porque tem que fazer um governo de mediação. Tinha uma sensibilidade embarcada nas emoções, que era uma sensibilidade que eu diria ainda tinha espaço para aquilo que a Fabiana falou, mas que o nosso querido uruguaio colocou, o escritor falou tão lindo. Para que serve essa utopia? Serve para nos ajudar a caminhar, é só isso, né? Porque ela está sempre na nossa frente. Então, nós precisamos de uma utopia para a cidade, para poder construir um governo de cidade. Então, para isso que servem as utopias, não é para pegar na mão, não, é para nos iluminar, né? Então, eu quero dizer o seguinte, nós hoje estamos vivendo esse mundo do colapso, de tudo que é de bom senso, de amor, de humanidade, porque se construiu uma sensibilidade nas pessoas e elas estão manifestando isso no seu dia a dia. Então, a minha primeira resposta a Juliara, o André, você quer se envolver na revolução? Comece a construir sensibilidades, meu amigo. O bem comum é um conceito que está dentro do humano desde o momento que ele começou a se humanizar, mas ele não nasce com esse conceito. Ele não nasce com essa... Ele nasce com a biologia de ter essa sensibilidade. O amor é o fundamento do humano. O amor é a emoção que, digamos, dá origem ao humano. Mas ele pode deixar de ser uma pessoa amorosa, se não for presente o amor na vida dele. Então, nós andamos em pé vertical porque temos uma biologia da verticalidade. Mas se não fosse a mãe ou o pai dar aquele dedo enorme para a gente e a gente se levantar, nós andaríamos de 4 o resto da vida. Então, nós, para ser humano, não basta ser humano. Você precisa se humanizar. Então, a resposta muito clara para mim, que eu tento trabalhar com todas as pessoas maravilhosas, é o seguinte: nós precisamos de 2 coisas nesse momento. Primeiro, não é primeiro, né? É um bastão que tem 2 pontas, tá certo? Numa ponta está a escola. Nós precisamos de uma escola que humanize as pessoas. Então, eu queria dizer para vocês, eu estou falando tudo isso porque tem este livro, não sei se vocês conseguem ver aí, que é o único livro de economia civil traduzido dos grandes pensadores italianos no Brasil. Bom, mas tem mais de 10 livros maravilhosos sobre economia civil, Marquito. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos dar uma aula de economia civil se nós não temos livros de economia civil? Aí eu digo para ti, ô André, eu espero que tu esteja me escutando. A educação nos permite, sabe o quê? Essa educação revolucionária nos permite ir ao encontro de um dos princípios fundamentais do humano, que é a dignidade. A dignidade é que nos promove o nosso ardor revolucionário. Só é revolucionária a pessoa que se indigna com a injustiça, com a violência. Então, a dignidade é um princípio, é um direito, é tudo. Então, se o humano não se indigna, pois, cara, ele já virou um robô, tá certo? Agora, esse livrinho aqui, tu viu? Isso aqui não foi traduzido para o Brasil. Então, a minha preocupação, Marquito, com respeito à escola, é que hoje está muito difícil de educar os bens comuns, está muito difícil de criar uma escola que permite trabalhar por essas economias humanizadoras, porque nós não temos grandes materiais. Nós temos grande experiência já. O Brasil está cheio. Inclusive você, Marquito, que traz essa todo dia, e não se falou aqui, da grande revolução que está acontecendo com a economia da agroecologia, que isso é uma grande economia de prática absoluta, que motiva, que emociona. Então, eu queria dizer para vocês que
Eu acho que do outro lado do bastão, então, uma é a escola, porque a reciprocidade, Juliara, ela é baseada em reconhecimento da substantividade do outro. Porque a reciprocidade é o fenômeno da mutualidade. Aquilo que é recíproco significa que tem eu e tem o outro, tá certo? Então é recíproco, é comum de dois, tá certo? Reciprocidade é igual a comum de dois, ou de muitos, né? Quanto mais, por exemplo, hoje nós estamos entendendo que a saúde pública é uma reciprocidade mundial. A humanidade faz parte dessa reciprocidade, já não é mais um comum de dois, tá certo? É um comum de 7 bilhões de seres humanos, né? Se nós não conseguimos encontrar o caminho da saúde pública para 7 bilhões, é claro que todo ano, ou a cada 2 anos, nós teremos uma pandemia agora, já não é mais epidemia. Então, a reciprocidade ela está baseada em reconhecimento da substantividade do outro. O outro deixa de ser um instrumento. A natureza e as pessoas passam a ter dignidades próprias. Então, isso precisa de uma escola, nós precisamos construir essa sensibilidade. Não estou falando de uma escola normal, como essa que foi invadida pelas teorias colapsistas, pelo pensamento colapsista, né? Eu digo uma escola social, uma escola que a gente reconstrua, inclusive a partir de tantas escolas maravilhosas, como a que o Pablo aí representa, do Steiner. Então, a escola é que tem que se encantar novamente. E na outra ponta da escola está o banco. Nesse sentido, eu queria dizer para ti, Fabiana, o seguinte: o dinheiro público acabou, porque essa sensibilidade ultraliberal fez com que nós elegêssemos pessoas que acabaram com a ideia de política pública. Quando tu acaba com a ideia de política pública, imediatamente tu acaba com a ideia de orçamento público para aquilo. Então, o que vai haver são orçamentos para privatizar algumas funções públicas, né? Então, eu queria dizer para ti o seguinte: nós hoje temos que doar muito tempo rápido para criar os bancos de economia civil. Os bancos é que vão financiar, que esse banco não é mais o banco da Febraban, não é um banco privado, entendeu? Nós precisamos, sem bancos comuns, sem bancos de economia civil, nós não teremos economia civil, é óbvio, porque essa economia civil não será financiada pelos bancos privados. Então, nós precisamos ser otimistas, mas não podemos ser ingênuos, tá certo? Então, eu digo para ti, não tem mais recurso público, não tem. Nós precisamos criar urgentemente bancos. Então, o que eu posso dizer da economia civil é que o primeiro princípio dos bancos criados lá a partir de 1440 é a reciprocidade com o território. O cidadão da cidade é que pode participar do banco. Então, ele vai. Então, imagina pegar uma cidade como Floripa, pegar todo o PIB que Floripa tem e propor isso para os cidadãos, de ele botar o seu dinheiro num banco que é recíproco, que não vai fazer a riqueza em cima do dinheiro dele. Não, vai ter uma relação de reciprocidade. Então, eu diria que um banco dos bens comuns, um banco, enfim, do povo, seja lá como é o nome que tenha isso, mas ele vai estar baseado na ideia da cidadania, não mais a ideia de que gerou o banco comunitário. Então, o banco comunitário é uma estratégia para comunidades e tem que ter território, e aí o banco vai ter as suas moedas sociais. Não tem nada de moeda digital, entendeu? Isso aí faz parte da tecnologia, não é moeda, tá certo? A tecnologia é que é digital, mas a moeda é social. E eu diria que para a gente trabalhar hoje a reciprocidade com a natureza, é só você olhar o mapa com os nossos 6 biomas maravilhosos que nós temos aí 6 grandes moedas, entende? A cada um dos nossos grandes biomas, o banco tem que dar resposta pela proteção. A Mata Atlântica, que é esse belíssimo bioma que começa em Osório e vai até Natal, bom, pois ela terá um banco ao longo das cidades que são dentro dessa. Então, você vai combinando e tu vai criando essa ideia. É um banco mesmo, de dinheiro, só que dinheiro é uma moeda social e é um exercício ético e cidadão. Então, por aí a gente vai
talvez acelerando, né, a criatividade lá que o Padre Wilson falou. É um pouco por aí, Marquito. Alô? Muito bom, tô aqui, muito bom, professor Daniel. De fato, tu traz essa abordagem da estrutura, né, para se pensar uma mudança de paradigma que ela não como tu falaste no começo, para trazer o conceito de futuridade, não cai do céu. Não cai do céu. Ele é germinado e produzido, e o sistema educacional ele é central para a gente criar um outro paradigma, uma outra cultura, mas começa agora, né? Perseguir isso agora é urgente, né? E foi colocado aqui várias dicas, né? Várias dicas de perseguir isso agora. A Fabiana trouxe a questão do consumo, o Pablo falou um pouco o que tem embutido naquele produto consumido, de tempo de alguém, de exploração de alguém, de destruição da natureza, aquele lucro vai servir para quê, né? Então, ter isso só acontece por processo educacional, pedagógico. Só uma pedagogia com esses princípios, né, cívicos, solidários, fraternos, e dentro de um pensamento da casa comum, é que vão nos levar para um outro paradigma. A gente não vai sair ali na esquina e vai encontrar o outro paradigma, né? Então, é necessário uma urgência e um trabalho árduo de todos nós. E aí eu me coloco, assim, muito nesse papel, porque foi falado aqui qual que é o papel hoje dessa estrutura também falida do ponto de vista da política representativa, né? É de um desespero gigantesco. O professor Daniel trouxe, nós vivemos numa cidade que arrecada aproximadamente 1,7 bilhão por ano, né? A grande arrecadação do município, professor Daniel, arrecadação do município, os cofres públicos, hoje o setor econômico que mais contribui é o setor de tecnologia. Ele ultrapassou a construção civil e ultrapassou o turismo, tá? O setor de tecnologia hoje é o que mais arrecada. Nós, infelizmente, arrecadamos mais por IPTU de uma cidade que tem uma contradição enorme entre a cidade real e a cidade legal, do que nós arrecadamos de ISS, por exemplo, né? E a gente perde a oportunidade de transformar processos em serviços que todos se beneficiam disso, né? E aí, por cima, além disso, esse dinheiro vai para uma instituição pública com pouquíssima credibilidade do povo, porque por processo a gente tem que ficar se debatendo por vários processos de corrupção interna, de fisiologismo político, de interesses individuais e não do bem comum, e não da coletividade. A gente fica ali tendo que fazer nosso papel do vereador de fiscalizar esses processos, né? Então, é fato que essa engrenagem, ela tem várias falhas, ela está com vários problemas do ponto de vista humano e de humanidade e de futuridade, e que a gente precisa recompor isso. E isso, como o Padre Wilson fala, a gente se encontra semanalmente, o Padre Wilson, e a gente fala, nós vamos fazer nossas ações locais, com pé no chão, pé no barro, mas a gente precisa interferir nas grandes estruturas, senão a gente vai ficar aqui patinando 5, 10, 20, 40, 60, 200 anos, e aí não vai conseguir estralar essas estruturas, né? Então, acho que o nosso debate hoje foi muito bom para a gente fazer essa introdução dessa discussão. O Pablo se disponibiliza lá desde o Chile, né? A gente sabe que está no outro fuso, que está aí. Agradecer muito a disponibilidade e a grande contribuição que trouxe. Quero aqui deixar o convite para a gente restabelecer esse debate num segundo momento, aí quem sabe com aquele show junto, e a gente levar a discussão para esse paradigma que foi colocado muito, né, a questão da relação com a natureza, né, o quanto que todos os impactos causados na natureza e nos seres humanos têm sido tratados como externalidades do processo. Isso é muito sério, porque essa é para nós, esse é o grande, a grande perda, a grande deterioração do planeta, mas também das pessoas, enquanto pessoas com muitas outras capacidades que acabam sendo limitadas a uma única tarefa, assim. Então, queria fazer esse fechamento, essa minha fala, assim, para trazer um pouco mais essa emoção também que eu sinto, e que, claro, a gente optou por esse espaço, é um espaço de escuta ativa, mas trazer isso, não poderia deixar de trazer isso, né? Agradecer muito, a gente
oscilou entre 90 e 120 pessoas, foi uma audiência muito legal para uma tarde, né, de quinta-feira, e com pessoas super especiais. Ela vai estar gravada, essa live, vai ficar como um instrumento para todos vocês usarem também, para quem quiserem, né? E agradecer mais uma vez a presença de todos, e especialmente a Carlinha ali do gabinete, que foi quem fez essa articulação e é quem toca esse tema para nós e nos alimenta dessa discussão, né? Muito obrigado, professor Daniel, muito obrigado, Pablo, muito obrigado, Fabiana, tamo junto aí, Fabiana, pelo trabalho sensacional. Tamo junto. Até a próxima. Sempre. Até. Obrigada pela oportunidade. Até mais. Obrigado, Marco. Obrigado, Pablo. Obrigado, Fabiana.